tema da minha mensagem hoje é o pecado e suas consequências. Eu peço a vocês, do fundo do coração, ouçam, não apenas com os ouvidos, mas analisem, reflitam, façam uma autoavaliação, e não apenas uma autoavaliação, pensem, você que é pai, você que é mãe, em que eu posso ajudar os meus filhos em relação a isso daqui? Porque os nossos filhos, se forem por caminhos errados e pecarem, eles também vão colher as consequências de seus pecados. Então é de suma importância que nós venhamos a fazer a nossa autoanálise, e nós que somos pais, marido em relação à esposa em relação aos filhos, pensar como eu posso ajudá-los em relação a isso aqui também, porque as consequências do pecado, de fato, são terríveis, e é isso que nós vamos ver aqui. Você pode acompanhar comigo? Mateus capítulo 8, versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Então veio um leproso e, ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e o tocou, dizendo: Quero ser purificado. No mesmo instante, ele foi purificado de sua lepra. Verso 4. Então Jesus lhe disse: Olha, não contes isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés estipulou, para que ele sirva de testemunho. Até aí tá bom, olha para cá. Veja, aqui Jesus Cristo ele está descendo do monte, e após descer do monte, de ter dado o seu ensino, diz a Escritura que ele faz um milagre que de fato só Deus podia fazer, a cura de um leproso. Ou seja, nós vemos que o ensino, ele deve andar junto com a crença do poder de Deus. Nós não podemos ir para extremos do tipo, o meio reformado fica só com a teologia ortodoxa, e o meio pentecostal fica apenas com o sobrenatural e com o poder de Deus. Essas coisas devem andar juntas. O ensino e o poder de Deus caminham na mesma estrada. E é interessante vermos aqui que essas pessoas ficaram maravilhadas por conta do ensino de Jesus Cristo, porque eles diziam assim: este ensina como quem tem autoridade. E quando eles dizem ele ensina como quem tem autoridade, não está falando que ele falava mais alto que os outros, falava firme, não é essa a questão. Está falando que o ensino dele, de fato, não era como o dos rabinos de sua época. Porque, via de regra, os ensinos daquela época, eles faziam questão de citar os homens que sabiam mais do que eles. Aqueles que frequentavam escolas dos rabinos como Hilel, Shammai e por aí vai, eles faziam questão de citar, olha, como diz o fulano, assim, como o ciclano diz, é assado. Jesus Cristo não andava nessa toada. Ele dizia, eu porém vos digo. Então, por isso que as pessoas, diante dos ensinos dele, diziam, como? Como pode ensinar com determinada autoridade? Ele mesmo disse, não, isso sou eu que estou dizendo. E o que deixava aquelas pessoas ainda mais espantadas, sabe o que era? Jesus, ele não tinha frequentado o rito escolar de todos aqueles rabinos. Ele não tinha passado pela escola, pela faculdade deles. Era praticamente um homeschooler de sua época. Como assim? Ele ensina com tanta autoridade, só que nós não os vimos, não o vimos. Juntamente conosco, nos bancos, aprendendo dos mestres. E ele vem dizer, eu porém vos digo. Isso aqui de fato já derruba aquela tese de que só há conhecimento frequentando escola ou faculdade. Ainda mais hoje. Sabemos que conhecimento e faculdade, na maioria das vezes, são diametralmente opostos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Conhecimento é muito diferente de você frequentar a escola e frequentar uma faculdade. Né? Não é o tema disso. Mas veja que interessante aqui no verso 2. Então, veio um leproso e, ajoelhando-se, lhe disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A lepra, do grego lepos, significa de fato escama. Era uma doença terrível, sem cura. O corpo, ele começava com pequenas manchas vermelhas, as feridas iam aumentando, algumas viravam úlceras, deformava mão, pé, o rosto desconfigurava, caía cílios, sobrancelha, partes do corpo, porque causava também insensibilidade. E à medida que essa enfermidade ia se agravando, as coisas iam ficando ainda pior. O rosto era uma das partes mais danificadas dessas pessoas. Tanto é que se você der um Google depois, buscar lá, você vai ver que tem algumas imagens realmente terríveis. E não só isso. O leproso, ele era alguém que cheirava mal, fedia. E isso não era o pior.
O pior não era a doença na pele, mas sim era a doença na alma, porque a lepra na Escritura sempre está associada a pecado. Sempre que você vê falando sobre lepra, na maioria das vezes está associado ao pecado. E a pessoa que tinha lepra, ela era isolada em primeiro lugar da sua família, porque ela não podia ficar junto com as pessoas, que era algo contagioso. Ela era isolada do culto, porque cerimonialmente ela se tornava alguém impura, então não podia cultuar a Deus, e ela era totalmente colocada de lado. E aqui nós vemos que Jesus vem, toca este leproso, que as pessoas não chegavam nem perto por medo de serem contaminadas. Aquele homem é curado e Deus é glorificado. E aqui quero passar alguns princípios aqui então dessa história. Põe primeiro, por favor. Primeiro que o pecado ele causa sofrimento, sempre. Assim como a droga. Toda droga, ainda que tenha um prazer efêmero, sempre vai trazer sofrimento e desgraça. A lepra não era algo apenas nojento de se ver. Era algo sofrido, extremamente vergonhoso para quem tinha. O mais próximo, talvez, da lepra hoje seja o mal de Hansen ou a hanseníase. Alguns postos de saúde, né, a gente vê, às vezes, ali o cartaz. Eu acho que eu coloquei ali 2 fotos. Na pele, via de regra, ficava assim. Isso aqui, casos mais atuais, óbvio, né? Com a medicina mais avançada, o mal de Hansen ou a hanseníase. Volta. Não, pode deixar, põe próximo já, vai. Põe próximo. E olha como que desfigurava de fato o rosto das pessoas. Aquele ali do lado, né, sem os dedos, sem a visão, é porque chega um determinado período que a pessoa ela não consegue piscar. Então o olho vai secando, vai perdendo. Eu já ouvi falar talvez de aleijadinho? Aleijadinho, vão dizer que de fato ele tinha, né, o mal de Hansen. E a pessoa ela vai perdendo partes do corpo, só que ela não sente dor. Porque a lepra ela causa isso, insensibilidade. As pessoas pensavam que era apenas o apodrecimento dos tecidos, só que o problema da lepra não era apenas o apodrecimento dos tecidos. O Dr. Paul Bryan ele vai dizer que a perda da dor e a insensibilidade gradativa levavam as pessoas até a morte. Por que levavam as pessoas até a morte? Porque a dor ela é um mecanismo natural do nosso corpo para que você não cometa alguns atos como colocar a mão no fogo. Por que quando a mão começa a queimar rapidamente você já tira? A dor serve como um mecanismo natural. Agora, quem tinha a lepra ou o mal de Hansen, ele não sentia. Então, por vezes, tropeçava em alguma coisa, perdia o dedo, nem percebia. Porque não sentia dor. Eu já vi casos, li casos, pesquisei casos de crianças com o mal de Hansen começarem a mastigar o dedo e arrancarem o dedo, sem choro, sem uma lágrima sequer, sem sangue, sem nada. Vi o caso uma vez de uma moça que ela foi suar o nariz saiu no papel. Tamanho já era o que a doença tinha desfigurado o rosto dela, além, né, de úlceras, algo totalmente nojento e incurável. Os mais antigos aí devem se lembrar, na década de 90, morte do Cazuza, lembra? Todo mundo ficou desesperado. Eu tinha 5 anos, mas eu tenho vagas memórias ali, né, de 90, 91, 92, de que, calma aí, que doença é essa que ele morreu? O que é AIDS? O que é o HIV? O pessoal ficou apavorado. Porque foi quase que um Big Brother mesmo. Cazuza veio definhando ao vivo. E as pessoas foram vendo a doença, o consumir, e o pessoal ficou desesperado. Hoje, há coquetéis e tantas outras medicações para, de fato, até o soro positivo ter uma vida mais tranquila. Mas não era assim. Agora, o mal de Hansen, ou a lepra na época de Jesus Cristo, era tratado pior do que o HIV na época de Cazuza. O leproso era tratado como um morto. Havia distância de alguém para ele não contaminar ninguém. Para você ter uma ideia, ele não podia entrar em determinadas cidades. Ele tinha um lugar específico, cidades específicas para leprosos, e quando ele precisava fazer alguma coisa na cidade onde as outras pessoas habitavam, ele tinha que, por obrigação, como lei cerimonial, se despentear e vir gritando, imundo, 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 para que as pessoas abrissem caminho e rapidamente voltar para a sua cidade ali. Então, era algo extremamente vergonhoso, vergonhoso. E a Bíblia vai citar lepra não apenas em pessoas, a Bíblia vai citar lepra em casas, a Bíblia vai citar lepra em roupas,
e sempre associado ao pecado. E uma das características do pecado é sempre essa: vergonha e exclusão. O pecado causa, em primeiro lugar, põe ali na frente, por favor, exclusão. Por quê? Como a lepra tirava essas pessoas do convívio da família, hoje, o pecado, ele de fato, ele tem como sua principal característica tirar as pessoas do convívio dos irmãos, dos familiares, excluir do meio religioso, porque via de regra uma pessoa em pecado, sabendo que está em pecado, uma das primeiras coisas que ela faz é deixar de vir à igreja. Ou seja, o convívio religioso, o contato com Deus, já começa a ser prejudicado. O pecado, ele continua agindo da mesma forma, separando as pessoas, separa as pessoas das outras pessoas. Ele faz isso, ama essa separação. E por quê que o pecado faz separação entre o homem e Deus? Porque Isaías já tinha dito isso lá atrás. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Assim como a lepra causava o distanciamento da pessoa do culto, o pecado não arrependido continua causando separação entre o ser humano e o seu Deus, entre o ser humano e o seu próximo, porque é assim que acontece. O adúltero, ele consegue se aproximar de outro adúltero, ou de outra adúltera, mas ele se afasta de quem verdadeiramente o ama. Sempre causa separação. Pecado sempre é seguido de solidão e desgraça. Não só isso, pecado também causa humilhação. Você imagina o quão era constrangedor para alguém com lepra descer gritando: imundo, 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 para que ninguém ficasse perto dele. Pessoas, por vezes, até na época de Cristo, podiam ter os seus pecados escondidos, assim como hoje. Só que quando chegavam no estágio que a pessoa ficava leprosa, já era algo visível. Todo mundo sabia do pecado daquela pessoa. Aí, nós pensamos que, olha, hoje essa doença está quase extinta. O mal de Hansen pode estar. Mas a humilhação do pecado continua. Óbvio que continua. Você pode esconder, por vezes, o seu pecado. Mas assim como o leproso era descoberto, e aquilo causava humilhação, pecados que não são arrependidos são descobertos e vão te humilhar. Mateus 10, a Escritura vai dizer: nada oculto que não venha a ser revelado. E na nossa vida não é diferente. Não pense que você pode ter a sua vida dupla, o seu pecadinho de estimação, achando que um dia ninguém vai perceber. Que você... Porque a lepra, né, como ela causa, de fato, essa insensibilidade, o pecado é assim também. Já percebeu que quando você está na dúvida de alguma coisa ali, e você é tentado, aquele negócio no peito, você sabe que eu acho que é errado, não vou fazer. Aí se você faz uma vez, na segunda, você pensa assim, pior que errado mesmo, né? E faz de novo. A terceira e a quarta vez em diante, você já está fazendo algo descaradamente. Porque o pecado causa insensibilidade. Mas este pecado que causa insensibilidade, ele também humilha. Já tem esse caso aqui, mas como bem estar novamente. Conheci um rapaz uma vez, que ele estava dando chapéu na esposa dele, e ele achava que ele era um gênio, porque, olha, eu traio minha esposa de um jeito que ela nunca vai descobrir. Sabe o que o sem vergonha fazia? Ele tinha um chip que ele conversava com a amante, e esse chip ele tirava do celular, pegava, abria a identidade, aquela que ainda era plastificada, colocava no meio da identidade e fechava. Então, toda vez que ele estava no serviço, em algum lugar que ele queria conversar com a amante, ele arrancava o chip do meio da identidade para conversar com ela. Que plano fabuloso, hein? Mas não é que um dia a carteira dele caiu, a identidade abriu, o chip caiu na frente da mulher? Nada oculto que não venha a ser revelado. Pecado não confessado é seguido de mais pecado e, consequentemente, de humilhação. É isso que a Bíblia sempre vai dizer. Não tem como escondermos as coisas do Senhor. Você pode tentar esconder do seu pastor, do seu marido,
do seu pai, dos seus filhos. Mas a Escritura diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Não tem como você e eu escondermos. Aqueles que não se arrependem colherão frutos terríveis, terríveis. É tão certo que Paulo, em Romanos 6:21, Paulo vai dizer assim: naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Paulo está falando sobre a época em que vivíamos no pecado. E aquela época em que vivíamos no pecado, que éramos contrários à vontade de Deus, o que colhemos? Apenas vergonha. E veja se não é assim. Depois que a gente se converte, aquilo que outrora nós nos vangloriávamos lá atrás, passa a ser vergonha. Como eu podia fazer aquilo? E ainda assim achar que é normal. Quantas vezes, eu tinha orgulho de falar, fui para o carnaval, bebi, vomitei, rolei em cima do vômito, nem lembro como eu cheguei em casa. E eu contava aquilo lá achando que, nossa, o cara é o bicho mesmo, hein? Hoje só lembro com vergonha. Vergonha, porque é isso que a Escritura diz, o pecado em vergonha. E quero uma coisa mais constrangedora, que mais nos envergonha, que mais nos humilha, do que relacionamentos fora da vontade de Deus do passado. Infelizmente, nem todos converteram na igreja. Os nossos filhos têm uma oportunidade ímpar, de fato, de conhecer suas futuras esposas e maridos na igreja, casarem e terem apenas uma esposa ou um marido para o resto da vida. Que Deus os concede assim e possa fazer isso na vida deles. Só que a maioria de nós somos adultos, não adianta. Nós já viemos meio que rodados. Tivemos aí uma caminhada fora da igreja. E que é uma coisa que nos envergonha mais do que isso. Fala se não é constrangedor. Você está andando com a sua esposa e de repente numa praça você olha um ex-namorado dela e naquele dia ela talvez está meio brava com você e você olha para aquele ex dela e diz, puxa vida, ele já virou ela de ponta cabeça. Tudo que eu fiz ele já fez. Ou com seu marido. Você olhar uma outra moça e saber, nossa, meu marido já deitou e rolou com ela. Você acha que de fato Deus criou os seus filhos para esse tipo de vergonha? Para esse tipo de constrangimento? Óbvio que não. Mas o pecado humilha. O pecado nos envergonha. O pecado traz culpa. Por que o pecado traz culpa? Tem uma comunidade, um grupo nômade chamado Wudab, eu não sei como pronuncia o nome deles. Eles são ali, né, do norte da África, principalmente nas regiões Camarões, Níger, se não me engano. E este grupo de nômades, eles têm algo bem peculiar ali como ritual. Quando é descoberto um homicídio neste povoado, aquele que cometeu o homicídio é obrigado a carregar nas costas a pessoa a quem ele matou. Isso por dias. Um dos motivos é para que ele, de fato, sinta a culpa do ato que ele cometeu, o peso da culpa, e ali um peso literal, mas é claro, né, que de uma forma análoga, é para que ele possa recobrar a consciência e ver o mal que ele fez. Então, por dias, eles carregam a pessoa ali nas costas, até que ele se sinta culpado. O pecado, ele faz isso, é como se fosse um fardo. Enquanto ele não é arrependido, aquilo nos derruba, nos coloca para baixo, não nos faz andar direito, nos envergonha. Tinha um grupo de extermínio nos Estados Unidos, o KKK, Ku Klux Klan. E num dos relatos desse grupo, um homem, ele foi absolvido no julgamento por matar um negro. Não conseguiram achar provas suficientes para condená-lo. E 30 e poucos anos depois, ele no leito de morte, chama sua esposa e diz assim, preciso te confessar algo. A esposa desesperada já pensou, primeira coisa, uma outra família, ou algo do gênero. Ele diz assim, lembra aquele negro que eu fui absolvido do homicídio, que não acharam provas? Eu matei. E isto me traz um peso até hoje.
Há 30 anos eu não consigo dormir em paz. Porque o pecado faz isso, nos traz culpa. Todo pecado traz culpa, seja o homicídio, seja o adultério, seja o aborto. Você não vai achar uma mulher em sã consciência que fez aborto e leve uma vida normal. Impossível. Uma vez eu conversava com um amigo no serviço e por vezes ele mentia para a esposa, falando que estava de serviço, mas na verdade não estava nada, porque de serviço a gente dormia no quartel. Ele falava que estava de serviço para ir para a casa da outra. Ele falava, o que mais acabava com ele é que ele passava a noite na casa de outra. Quando ele chegava na casa dele, ele via a esposa, via o filho, via ela arrumando café, passando as roupas dele, tudo lavadinho. Que saudade estávamos de você. Ele dizia para mim, aquilo acabava comigo. Porque essas são as consequências do pecado. Culpa, vergonha, humilhação. E não só isso. Tanto a lepra como o pecado são coisas contagiosas. A lepra era assim. Se você ficava perto de alguém leproso, você se contaminava. E o pecado, ele tem este mesmo atributo. Se você fica perto de pessoas que vivem em desobediência a Deus, pessoas que são escravas do pecado, seja no trabalho, seja na família, seja em qualquer lugar, não espere você ter atitudes totalmente diferentes. Via de regra, a tendência é você começar a se dobrar, ainda que seja paulatinamente, aos hábitos dessas pessoas. É mais ou menos assim, já percebeu? Às vezes estamos em algum lugar aqui, ou aqui mesmo na igreja. Está todo mundo ouvindo a pregação. Aí o Thomas boceja. A Juliana já boceja, a mãe da Juliana já boceja, a Aline de trás. É meio passando para todo mundo, é algo psicológico. O pecado, ele faz isso. Ele contagia. Pessoas amarguradas, elas têm por praxe amargurar as pessoas que estão ao seu redor. Elas fazem isso porque só murmuram, murmuram e murmuram. Por isso, eu peço a você do fundo do coração, não seja amigo íntimo de não cristãos, de pessoas piedosas e tementes a Deus. Porque isto, mais cedo ou mais tarde, vai te prejudicar. Óbvio que vai. Eu sei que em determinadas situações é difícil não se ter contato com não cristãos, com ímpios, bem ímpios. É no trabalho, faculdade, ou na própria família. Sabemos, né, que não tem como evitar alguns contatos. Mas que você não se abra. E não fique ouvindo muito também, porque a tendência é você começar a se contaminar. Eu digo para você que tem filho, que tem filha, olhe para os seus filhos. Fique atento. Atento às amizades físicas que eles têm. Atento às amizades virtuais que eles possuem. Porque amizades incorretas podem levar nossos filhos para o buraco. E às vezes, mesmo criados debaixo do nosso nariz, nós não percebemos. Saiba com quem eles conversam. Do que eles conversam. Filho não tem que ter privacidade. Ai, a minha privacidade é uma ova. Privacidade, quando você for marmanjo, morar na sua casa, você tem a sua privacidade. Aqui em casa, não. Não existe filho com senha no celular que os pais não saibam. Como assim? O filho tem uma senha no celular, a filha tem uma senha no celular, que o pai e a mãe não podem saber? Ora, se o pai e a mãe não podem saber, a probabilidade de estar vendo algo que os pais também não possam saber é enorme. Lá em casa nós adotamos uma senha padrão, todos os celulares é a mesma coisa. E se eu pegar um dia e ver que alguém mudou, pau quebra. Não existe essa possibilidade. Se você tem filho, criança, adolescente, jovem, restringe ao celular o máximo que você puder. Tente deixá-lo com o celular no máximo, para estudo. Ou pouquíssimo tempo para as redes sociais. E isso você sabendo tudo. Por que eu digo isso? Porque uma que muito celular, você sabe, né? Celular demais, internet demais, deixa burro.
Veja esses adolescentes da geração Z que nós vivemos. Se você desligar o Wi-Fi deles, eles viram mocorongos. Não precisa fazer mais nada. Desligou o Wi-Fi deles, acabou. Mas não só por isso. A internet sem controle é porta para a perdição. Você pode, por vezes, com um filho na igreja, achar pessoas que o influenciam mais que você. E as coisas tomarem um caminho totalmente errado. Não se exponha e nem exponha os seus filhos a amizades que possam os contaminar. Na matemática lá, não sei se você lembra da época que você estudava, lembra? Joguinho de sinal, mais com menos dá menos. E via de regra assim funciona. E nós vemos que Deus, ele sempre foi implacável com o pecado. Isso aí você não pode esquecer. Deus é sempre implacável com o pecado. Seja com o pecado nos ímpios, porque assim, em relação aos ímpios, o Salmo vai dizer assim: aos ímpios o Senhor quebra-lhes a mandíbula. Olha como Deus é duro. Em relação ao pecado do ímpio, Deus quebra o queixo. Daí você pensa, pastor, assim com os ímpios, né? E com os filhos? Pior. Lembra do exemplo de Davi, o homem segundo o coração de Deus? Diz a Escritura que ele estava dando uma olhadinha no TikTok, ou para a vizinha do lado. Está a vizinha tomando banho, toda distraída. Aí Davi olha, tem o desejo, arma uma forma de possuir aquela mulher, a engravida. E o restante da história os irmãos sabem. O homem segundo o coração de Deus, por conta de uma olhadinha, diz a palavra que ele trouxe desgraça para si e para toda a família. Porque a consequência do pecado sobre a vida de Davi não veio só sobre Davi. Diz a Escritura que por conta daquele pecado, um filho estuprou a outra filha. Um irmão matou o outro irmão. A espada nunca mais saiu da casa do homem segundo o coração de Deus. E tudo começou como? Uma olhadinha indevida. Um rios, sem querer, que entrou no outro, entrou no perfil, fez tal coisa, mandou mensagem, acabou. Veja, o pecado ele precisa apenas disso aqui, 1 centímetro, para que ele possa conquistar 1 quilômetro. Em Números capítulo 12 diz a Escritura que Miriam se rebelou. Por conta disso, Deus tacou uma lepra nela. E devido à lepra de Miriam, o exército de Israel, o povo de Deus não avançou. O pecado não fere apenas você, mas atinge as pessoas que também estão ao seu redor. A Escritura vai dizer que Joabe, ele trairou Abner. No contexto diz a Escritura que Abner vem diante de Davi, e Davi o despede em paz. Joabe fica extremamente furioso. Como assim? O rei deixou ele embora. Diz a Escritura que Joabe vai atrás dele e o mata. Sendo que Davi tinha ordenado que não fizesse. Davi tinha deixado ir em paz. Olha a consequência sobre a vida de Joabe. Põe ali. 2 Samuel 3, 29. Que Davi aqui, jogando praga por conta da desobediência de Joabe. Que Joabe e toda a família de seu pai seja culpada. E nunca falte quem tenha fluxo ou lepra, que precise de muletas, que seja ferido à espada, ou quem passe fome na família de Joabe. Todo pecado traz consequências terríveis. No segundo livro de Reis, capítulo 5, Naamã, ele vai até Eliseu. Eliseu diz para ele, vá, se banhe. E então, Naamã é curado de sua lepra. Diz a Escritura que Naamã e sua comitiva levam muitos presentes a Eliseu, o profeta. Eliseu disse, não precisa, não, pode ir embora com seus presentes. Naamã insiste, Eliseu diz, não preciso. Foi Deus quem fez, leva contigo. E ele então leva todo aquele tesouro que ele tinha trazido embora. Diz a Escritura que Geazi, servo de Eliseu, vê Naamã indo embora com todo aquele tesouro que era para ficar para o seu senhor. E sem consultar Eliseu, vai atrás de Naamã. Diz assim,
Naamã, querido, Eliseu mudou de ideia. Né? Ele falou que ele não queria, mas ele acabou de me mandar vir aqui. Fala que se arrepende para você mandar as coisas e eu levo para ele. Só que Geazi queria ficar com as coisas para ele. Mentiu. Sabe o que acontece quando ele chega diante de Eliseu? Eliseu diz assim: você foi atrás dele? Pegar aquele tesouro que eu não quis? Então a lepra que saiu dele vai passar para você. Ele então fica leproso. O pecado sempre traz desgraça. Deus, ele não criou o sofrimento, mas de fato ele usa o sofrimento para nos moldar. E todo pecado vai ser punido. Seja nos ímpios, ou seja em nós, nos filhos. Segundo e último para encerrar. Segundo princípio, aproxime-se de Jesus com fé. Versículo 2, acompanhe comigo, Mateus 8, 2. Então, veio um leproso e, ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. O leproso não se aproximava de ninguém, mas é interessante que Jesus se aproxima deste homem. E isso aqui acontece de fato só no verdadeiro cristianismo. Um Deus santo que se aproxima de pessoas extremamente pecadoras. Nas religiões e no falso cristianismo, quem chega perto de Deus são os bons. Por isso todos estão longe. Só no cristianismo genuíno que quem de fato consegue se aproximar de Deus é o leproso, é o pecador, é aquele que está perdido. Por isso, esse de fato pode receber alguma coisa. Efésios capítulo 2, versículo 13, Paulo vai dizer assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Sabe o que é interessante dessa história? É que este mesmo leproso, que sabia que Deus era implacável para com o pecado, sabia também que Deus era extremamente misericordioso quando havia quebrantamento, quando havia arrependimento de pecado. Ele sabia que o Senhor punia todo pecador e com justiça, mas ele também sabia que as misericórdias do Senhor não têm fim para aqueles que se arrependem. Você vai ver na Escritura reis que fizeram coisas terríveis, como por exemplo o rei Manassés. O rei Manassés fez uma atrocidade desse tipo aqui. Põe ele, por favor. 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. Ele até queimou o seu filho em sacrifício e praticou feitiçaria e encantamentos. Instituiu adivinhos e feiticeiros. Praticou muita maldade diante do Senhor, provocando a ira. Tudo aquilo que eu disse na quarta-feira, sobre consulta aos mortos, adivinhos, cartomancia e por aí vai, que Deus abominava, Manassés fez tudo. Para piorar, ofereceu um de seus filhos como sacrifício a uma entidade pagã. Não só isso. Na Bíblia você vai ver discípulos que andaram 3 anos com Jesus e depois juraram por Deus que não conheciam Deus. Não conheço não. Até parece. Na Bíblia você vai ver a história de prostitutas. Na Bíblia você vai ver histórias de adúlteros, de um certo rei que tinha várias mulheres, mas pegou a única mulher do vizinho e ainda matou o vizinho porque tinha engravidado a mulher, como Davi fez. Agora eu pergunto para você, o que todas essas pessoas têm em comum? Davi, Manassés, Pedro, Raabe. O que todas essas pessoas têm em comum? Todas elas foram perdoadas de seus pecados, sem exceção. E o que é necessário para se ser perdoado? Versículo 2 responde: então veio um leproso e, ajoelhando-se, se humilhar, crer, clamar de todo o coração. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu tenho feito. O senhor não sabe qual o meu passado para falar que Deus perdoa qualquer coisa. E eu não preciso saber. Eu tenho certeza que independente do que você tenha cometido,
Se de fato houver um arrependimento genuíno, não há pecado que Deus não perdoe. Uma vez, escutava um pastor contando no seminário sobre um dia que ele tinha ido pregar no presídio feminino. É que a tendência, as pessoas pensam que, olha, os homens são bandidos da pior estirpe. Você não tem noção do que as mulheres fazem. Não tem noção. Ele dizendo para mim que ele estava pregando no presídio. Então havia uma cela separada em cima, onde havia apenas uma única prisioneira. E essa mulher, ela não saía no horário de banho de sol com as outras detentas, ela não comia com as outras detentas, ela não se misturava com as outras detentas. E ele ficou curioso por saber a história daquela mulher, e depois que ele terminou a sua palestra, ele foi perguntar o que tinha acontecido, porque aquela mulher não estava ouvindo a ministração como todas as outras. Então a diretora do presídio falou assim: aquela lá, nem as detentas a suportam. É vir para cá e as pessoas vão acabar com ela. Vão matá-la na mesma hora. Ele disse: não, por quê? O que ela fez? Então a diretora do presídio começou a contar a história dela, o porquê que ela estava presa. Dentre os seus muitos crimes, ela oferecia crianças em sacrifício a entidades. Ela serrava crianças vivas, tirava os seus órgãos e queimava em oferenda. E por conta dessas coisas abjetas, nem as próprias detentas conseguiam suportá-la. Aí então, este pastor foi falar com ela. Ela disse: eu daqui de cima eu ouvi o que o senhor falou. O senhor falou que não importa o que a gente tenha feito, que este seu Jesus aí nos perdoa se houver um arrependimento genuíno. Agora o senhor sabe de minha história. O senhor continua afirmando exatamente o que o senhor disse para as demais presas? Ele disse: não tira uma vírgula. O que eu disse a elas, eu digo a você. Ainda que você tenha um passado abjeto, se houver um arrependimento, Deus vai perdoar. Não estou dizendo que você vai se ver livre das consequências. Claro que não. Provavelmente você vai morrer aqui nessa cela. Vai envelhecer aqui. Seu fim vai ser aqui. Mas se houver um arrependimento genuíno, não tenha dúvida, o Senhor vai perdoar você. Porque a lepra era algo incurável. Deus curou. Jesus curou. Por que o seu pecado ele não pode perdoar? Óbvio que pode. Na história de Naamã, como eu disse, é interessante que antes de Naamã ir a Eliseu, diz a Escritura que ele vai ao rei da cidade. E olha o que vai dizer o texto, 2 Reis, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas e disse: por acaso sou Deus que pode matar ou dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra? Vede como buscam um pretexto para me atacar. O rei, ele envia outro rei, o seu general leproso. E aquele rei diz: não, ele quer arrumar pretexto para guerrear conosco, porque ele pensa que eu sou Deus para curar alguém da lepra. Ele quer, na verdade, guerrear conosco. Esse é só um motivo. Aí no versículo 8 diz assim: quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as roupas? Envia-o a mim e saberás que é profeta em Israel. Para os rabinos da época de Jesus Cristo, só Deus podia ressuscitar morto ou curar um leproso. Jesus fazendo essas coisas, ele está afirmando: eu sou esse Deus. Consegue ver a importância de se aproximar de Cristo, mas se aproximar com fé? Não é apenas vir ao culto, mas vir ao culto com fé. Não é apenas orar, mas é orar com fé. Não é apenas buscar, mas buscar com fé. E assim como Deus podia curar a lepra, só Ele tem o poder de libertar a mim e você dos nossos pecados. Só Ele tem o poder de libertar a mim e a você dos nossos vícios, daquilo que talvez nos acompanha há anos. É por isso que em Mateus 1:21 diz: ela dará à luz, falando a respeito de Maria, a um filho, e ele vai chamar Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles.
Esta é a missão de Jesus Cristo. Não é te dar uma casa nova, um carro com ar-condicionado, nada contra. Mas não é este o objetivo dele, não foi por isso que ele morreu. Ele veio ao mundo para nos livrar do pecado, para nos salvar do pecado. E talvez você e seu pecado aí tenha o seu pecadinho de estimação que te acompanha a vida inteira. É a desonestidade que você tem como hábito, que tem pessoas que parecem ter o hábito de serem desonestas, têm o hábito de mentir. Mente quase que por esporte. Às vezes a mentira não vai prejudicar e não vai trazer benefício nenhum, mas faz questão de mentir, porque criou o hábito. Às vezes é a imoralidade, pessoas que vivem caindo. Quantas histórias eu já vi de pessoas que parecem os batimentos cardíacos, né? Estão bem, cai. Estão bem, cai. Estão bem, cai. É uma vida de inconstância. Mas a cura de seu pecado está diante de você. A Escritura vai dizer que Naamã, ele creu na palavra de uma criada, de uma serva. É interessante que a Bíblia não cita nem o nome da serva. Só uma mulher diz assim, olha, lá na minha terra tem um profeta, tem um homem de Deus. Se você for lá, o senhor vai ser curado. E foi. E que humilhante, Naamã chega, diz a Escritura que Eliseu nem o recebe. Você imagina, vem toda a comitiva, falar com o profeta, com o homem de Deus, e ele diz assim, não vou nem receber. Vai lá e fala para ele banhar 7 vezes no Jordão. E Jordão, gente, hoje está bonitinho, né? Mas comparado com os rios que havia na época, era o Tietê da época, era o rio mais fuleirinho que tinha, mais fedido que tinha. Aí chega aquele homem, general de guerra, cheio de medalhas, Eliseu nem o recebe, e só diz a ele, vá se banhar, vai lá. Ele se humilha e vai. É a mesma atitude de humilhação que Naamã teve. Foi a atitude de humilhação que este leproso também teve. Se humilhar diante de Jesus. Em Lucas, que é um texto que vai falar sobre a mesma história, vai dizer, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou. Sinal de humilhação. Se prostrar é mais do que se ajoelhar. É de fato se render, se humilhar. Em Marcos capítulo 1 vai dizer que Jesus, ao ver aquele homem assim, foi movido por compaixão. Olha a bênção de servir um Deus como nós servimos. Um Deus que se compadece. Se compadece de pessoas miseráveis como nós. Porque Hebreus vai dizer, nosso sacerdote se compadece de nossas fraquezas. É interessante que o texto diz que imediatamente ele ficou limpo. Foi purificado da lepra do rosto, da sobrancelha, dos membros por dentro, e teve a sua vida social reestabelecida, instantaneamente. No versículo 4, quando diz assim, então Jesus lhe disse, olha, não contes a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés estipulou, para que ele sirva de testemunho. Por que vai e mostra ao sacerdote? Para que o sacerdote possa de novo te introduzir no convívio social. Para que você possa voltar a habitar no meio do povo. Para que você possa voltar a ter um convívio com as pessoas. Para que você possa voltar à sua família não mais com vergonha, mas alegre, jubilante, mostrando aquilo que Deus fez. Mas a principal restauração, óbvio que foi a restauração dele com Deus. Deste homem com Deus. E graças a quem? Graças a Jesus. É por isso que Hebreus vai dizer, nós devemos ter ousadia, intrepidez para chegar no Santo dos Santos. De que forma? Pelo sangue do Cordeiro. Agora esse homem que estava fadado à humilhação, à vergonha, à dor e à morte, seus olhos voltaram a ser sadios. Por vezes, esse leproso é apenas um retrato da maioria de nós. Sim, que mesmo dentro da igreja, em vez de nós mantermos os nossos olhos naquilo que é santo e puro, nós que por vezes pegamos as nossas mãos, que são ágeis, espertas, para apontar o erro dos outros. Basta fulaninho cair em pecado. Nossa, você viu fulano?
mas nunca olhamos para nós, não olhamos para dentro da nossa casa, não olhamos aquilo que nós fazemos. Por vezes os nossos lábios, que foram feitos para falar palavras que edificam, que abençoam outras vidas, vive fazendo fofoca, só que não se faz, mas se fala aquilo que machuca, aquilo que põe para baixo, aquilo que humilha. Por vezes são os nossos pés que estão defeituosos, pegando caminhos errados, e não o caminho da obediência ao Senhor. Por vezes é o nosso coração que vive corrompido, podre, cheio de motivações erradas, que nós teríamos vergonha de falar para as pessoas quais são as nossas motivações. Agora, se você tem um pecado, meu querido irmão e irmã, que você não consegue se libertar, mas você quer ser liberto, você não precisa ser como Naamã foi quando ele chegou diante de Eliseu. Naamã, diante dos outros, ele era um general valente, com sua farda, suas medalhas, suas condecorações. As pessoas que olhavam Naamã viam, este é um homem exemplar. Mas só ele sabia que quando ele chegava em casa e tirava aquela capa, tirava aquela farda, aquela roupa, só ele sabia que a lepra o consumia, que o pecado dele não o deixava dormir. Você por vezes pode ser desse jeito. Por fora, diante das pessoas, o que se apresenta é algo bom, cheiroso. É algo onde as pessoas olham e dizem: puxa, que pai exemplar, que bom marido, que filho obediente, que mulher submissa, que servo. Mas você não vai conseguir esconder por muito tempo, se você é assim, só pelo lado de fora. É necessário que você faça como Naamã, que você se arrependa, que você se humilhe, porque assim como ele, assim como este leproso, eles sabiam, Deus tem o poder de purificar. Como diz no verso 3, o Senhor Jesus toca aquele homem e imediatamente ele fica limpo. Nós somos limpos toda vez que confessamos os nossos pecados. Toda vez que você, diante de Deus, com uma oração sincera, fala: oh Deus, me perdoa. Mais uma vez eu disse que não faria isso, caí. Tenha misericórdia da minha vida. Ajude-me, me reerga. Toda vez que chegamos diante do Senhor com este coração quebrantado e humilhado, a Escritura diz que o nosso Senhor não rejeita. Mas a questão é, você consegue reconhecer os seus pecados? Porque o grande problema é quando não há reconhecimento, quando há um endurecimento, quando por vezes vemos o erro do outro, mas a nossa hipocrisia não permite ver o nosso, as nossas falhas, os nossos pecados. Mas se você quer ser liberto, a boa notícia para você é que 1 João vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém, meus irmãos?